Amoras, a última vez que eu conversei com a doutora Thalita Arruda, a gente estava de home office ainda, não sei se vocês lembram daquele caso do Exposit Maringá, nós conversamos, e hoje eu pedi para a doutora Thalita Arruda voltar aqui para o estúdio para a gente conversar sobre um assunto que acho que a gente nunca falou, mas que é muito importante, que é violência patrimonial. Tudo bem, Thalita? Tudo bom, Rose, e você? A gente estava em home office, né? A última vez que nós nos encontramos, né? Isso. Aí eu fui lá te ver. Foi lá me visitar. Thalita, eu acho que a gente quase não fala aqui no Ver Mais de violência patrimonial, mas acontece muito, né? A gente acaba falando de outros assuntos que a gente acha que são mais comuns, mas hoje eu queria que você também explicasse para quem está assistindo, porque muitas vezes a pessoa está passando por isso e não sabe, né? Tá. Rose, é o seguinte, olha, as pessoas, elas estão assim, cada dia mais habituadas a entenderem o que é a violência doméstica do sentido de violência física, né? Isso está já ficando batido, graças a Deus, né? As pessoas têm falado muito sobre isso, isso é muito importante. Mas a violência patrimonial, ela em geral acontece em conjunto até, e às vezes isoladamente. As mulheres precisam entender o que é para poder identificar. Normalmente é a mulher que sofre a violência patrimonial. Quase sempre. É muito raro um ainda homem é a sofrer. Parte mais frágil. Isso, né? Ela é a parte mais frágil, e as mulheres, principalmente com mais idade, elas eram assim muito desinteressadas da parte financeira do casal. Então ocorria Tem mulheres, muito... né, Thalita, que casam, não sabe nem se está casando comunhão universal, separação de bens, não sabe o que o marido tem e vai levando essa vida até que chega uma separação. Exatamente. E aí, quando a época do divórcio aparece, que às vezes ela não estava esperando e o marido já estava se preparando para, ele acaba conseguindo deixar ela sem patrimônio. Então é assim, tirou o carro, passou no nome de um amigo, tirou o imóvel, passou naquele tio lá longe. Isso. Ele vem armando isso para que quando ele separa, ele não tem nada no nome dele. Exatamente. Seria isso bem nu e cru, né? Porque quando a gente é casado em qualquer regime legal de casamento, vamos dizer assim, na linguagem popular, a gente tem um papel assinado, fica mais difícil do homem cometer esse tipo de burla. Então, e se for comunhão universal, a separação que já é mais difícil. A comunhão parcial é o regime comum, né? Que é o regime da lei. Se então, você não no silêncio pedir, das você casa partes, por isso. Se ninguém disser nada, casa nesse. É um pouco mais difícil, porque para a venda de imóveis, por exemplo, é necessária a assinatura do cônjuge. Mas e os casais que vivem em união estável? Quando você vive em união estável, você não é obrigado a requerer a assinatura do outro, seja do homem ou seja da mulher. Mas, quando você vai fazer a dissolução da união estável, a tua outra parte, né, a cara metade, tem direito à metade de tudo. Então, vamos dizer assim que a união estável não é tão boa assim. Ela, às vezes, até protege mais do que o casamento em algumas peculiaridades. Só que a mulher tem que estar mais atenta. Tá, então eu casei, eu vivia 10 anos em união estável. Tá. União estável. E nós adquirimos aí nesse período uma casa, um bom patrimônio. Achava que vivia bem com meu marido, eis que ele chega e pede o divórcio. Isso. Aí a minha advogada vai lá e fala, nossa, ele não tem nada no nome dele. Exatamente. Como que não tem? Aí você fala, como não? Se a gente tinha isso, aquilo, e vai enumerando. E aí, falo, mas eu dei busca nos cartórios, não tem nada no nome dele, nem no seu CPF, nem no dele. A gente fez uma busca no Detran, não tem veículos no nome de vocês. Não tem o barco que você falou, não tem nada, você não tem dinheiro. Então, aí a gente vai ter que tentar, num processo de dissolução de união, conseguir provar através de testemunhas, fotos, é muito difícil, não é? Conversas de WhatsApp. Nossa, a prova ela vai ficar bem complicada. Principalmente porque a gente não pode se utilizar de familiares para serem testemunhas, porque elas são suspeitas. E não tem, porque não tem assim nada que você vai ver que aquele imóvel foi passado por uma... não, porque às vezes passa a pessoa você longe. Vai procurar a cadeia patrimonial, ver onde é que ele foi, quando foi passado e tudo mais. E aí você até consegue provar a fraude, mas aí você já está num processo longo e árduo de prova. Demora, morosa, exatamente. Supor, que você demora 6 anos para... Olha, eu já tive processos no escritório, Rose, de 12 anos. Meu Deus, aí a mulher já ficou sem nada. Nossa. E se ela não trabalha, então, como que ela vai arcar com o processo... para ela... Se ela não tem independência financeira, ela fica numa situação, porque ela era acostumada com um padrão de vida bom. Aí, de repente, ela se vê sem o marido, que era o sustentáculo emocional dela, sem os bens, com os filhos dependendo dela, porque normalmente o pai acaba deixando a cargo da mãe, e sem renda. Aí até para ter auxílio jurídico fica complicado. Como que uma mulher dessa se vira? E isso é mais comum do que a gente imagina, muito não é? Comum, Thalita? Sim. Então, a mulher, o que ela pode fazer para se prevenir, isso Rose? que eu te perguntar. Para tentar ajudar, né, as tuas telespectadoras. Fiquem atentas sempre
ao regime de bem que vocês vão casarem. Se tiver alguma dúvida, faz uma consulta. O brasileiro ainda tem o péssimo hábito de esperar tudo explodir para procurar advogado. Eu sei, Só que prevenir é a melhor coisa porque custa barato. Mas, por exemplo, tem aquela mulher que fala assim, meu Deus, mas eu vou estar duvidando. Não é verdade? Então, E quando você vai se juntar, unir uma pessoa, porque você gosta dessa pessoa, porque você confia nessa pessoa. Sim. Aí você tem que assim, meu Deus, mas eu vou lá verificar, né? Não tem essa coisa ainda da mulher, nossa, mas eu gosto dele. Ai, tem eu muito pensei que eu tô de achar duvidando. que é mesquinho, né? Isso, falar sobre dinheiro e tal. Só que os casais têm que entender que isso não é mesquinharia, isso é orientação jurídica. E pra quem tem uma união estável? Porque ainda quando você é casada, como você falou, né? Dificulta um pouco, porque realmente precisa da assinatura da mulher e tal. Na união estável, não. Como que uma pessoa que vive há mais de 10 anos numa união estável pode se assegurar? Se ela ainda está numa união satisfatória, eles estão vivendo bem, não custa nada fazer um pacto. União estável. É como se fosse um contrato. Vai lá, delineia todos os bens que existem, o que fica para cada um. Vamos comprar, vamos pôr no nome dos dois. Exatamente. Vamos pôr no nome dos filhos. Isso. É uma maneira de se garantir, né? Uhum. Essa é uma das maneiras. Mas a maior parte das mulheres, por exemplo, que tem maridos empresários, ou que elas também são empresárias, e que cada um cuida da sua empresa, ou que ela não quer saber das finanças, isso é muito chato, é muito complexo, eu não quero saber. E aí ele faz o que ele quer com a empresa. Então as mulheres têm que tomar muito cuidado com isso, porque eu estou cansada de ver casos, Rose, onde as mulheres ficam com o CPF totalmente sujo, manchado no mercado, e o homem sai ileso, porque ele coloca todas as dívidas no nome dela e o patrimônio no nome dele. E ela, em confiança, assina a procuração, assina contratos, assina tudo sem nem ler. Olha, acho que pra gente, né, nossos papos sempre quando tem que voltar, a gente não pode, hoje tá tão difícil, até triste falar isso, mas você não pode confiar nem na pessoa que você escolheu pra ser seu parceiro. Infelizmente, enquanto ama, tá tudo maravilhoso, isso. Não tá? A gente brinca, né, tem uma piadinha boba que fala assim, enquanto tá tudo bem, meu bem. Depois que separa, são meus bens, né? Infelizmente. É assim. Mas é por isso que a gente tem que conscientizar as mulheres para chamarem os seus parceiros e falarem assim, olha, meu amor, vamos ter uma conversa séria aqui? Vamos falar de patrimônio, de garantia da nossa idade. Mas para a mulher ter coragem de falar isso, tá ligado? É difícil. Mas é por isso que eu bato tanto nessa tecla. E nós vamos bater muito aqui no Ver Mais, vamos trazer a doutora Thalita, porque as mulheres precisam parar dessa violência que tem contra elas, seja física, psíquica, moral. As mulheres têm que ter coragem. Elas têm que ter esclarecimento. Porque não custa nada ela marcar, por exemplo, uma consulta com um profissional que ela confie, leva o marido até o escritório, a gente explica tudo, põe as cartas na mesa, deixa a parte chata que a gente faz, não tem problema. Você faz, né, Thalita? Claro! Você vai voltar mais vezes pra gente continuar conversando, tá joia, viu? Rose, fico à disposição. Obrigada.